Mesmo tendo aparecido pela primeira vez no século XIX, é praticamente impossível alguém que não tenha pelo menos uma vaga ideia de quem é o Conde Drácula. O Conde Drácula foi inspirado pelo príncipe Vlad III, o Empalador, rei da Valáquia. Historicamente ficou conhecido como Vlad Drácula, que quer dizer Vlad, o filho do dragão, referência ao título de seu pai Vlad Drácula, ou Vlad o Dragão. Apesar de não existir quaisquer comprovações de que Vlad III fosse de fato um vampiro, o monarca despertava o imaginário da população romena por conta da violência com a qual ele tratava os seus inimigos. Em 1897, o escritor irlandês Bram Stoker lançou a sua obra mais conhecida, Drácula. Apesar de não ter sido imediatamente um sucesso em vendas, a crítica elogiou bastante o livro já na época do seu lançamento. Drácula é contado a partir de diários, cartas, memorandos e recortes de jornais, mostrando os acontecimentos pelo ponto de vista dos diversos personagens envolvidos na trama. Os primeiros capítulos do livro são a transcrição do diário de Jonathan Harker, um auxiliar de procurador, relatando a sua viagem ao castelo do Conde Drácula na Transilvânia para resolver toda a papelada envolvida na compra de alguns imóveis em Londres. O estilo de vida do Conde desperta a curiosidade de Jonathan. Mobília e tapeçaria velhas demais, sem nenhum espelho em qualquer lugar, o fato dele acompanhar durante as refeições sem nunca se alimentar, nenhum criado em um castelo tão grande e uma série de outras peculiaridades. Desconfiado, o Jonathan decide começar a investigar o castelo, principalmente as portas trancadas, e descobre que os alertas dos habitantes da região não eram à toa. Isso fica bem evidente quando ele conhece as 3 noivas do Drácula sedentas pelo seu sangue, mas que são impedidas pelo próprio Conde com a justificativa de que Jonathan era dele. Jonathan passa semanas refém do castelo, sem saber se ia sobreviver àquilo tudo, até que em um momento de coragem ele consegue escapar. A história segue com a ida do Conde para a Inglaterra em uma viagem de navio, onde ele está transportando dezenas e dezenas de caixas contendo terra da Transilvânia, que é necessária para que ele recupere as suas forças. Drácula mata toda a tripulação do navio e ao chegar em Londres começa a espalhar o seu terror, principalmente em torno de pessoas próximas a Jonathan, como a sua noiva Mina, por exemplo. A primeira vítima do Drácula é justamente a melhor amiga de Mina, Lucy, que começa a ficar cada vez mais pálida e fraca, preocupando seus 3 pretendentes, o milionário Arthur Holmwood, o aventureiro texano Quincy Morris e Dr. Seward, que é um médico dono de um hospício. Aqui vale a pena até fazer um parênteses, porque existe um personagem que tem até um certo foco no livro, que é o Sr. Renfield, um dos loucos pacientes do Dr. Seward. Renfield piora muito com a chegada de Drácula a Londres, caçando e devorando insetos e outros pequenos animais por influência do Conde, a quem ele considera um mestre quase no nível de um messias religioso. Mas voltando aqui um pouco, sem entender bem o que estava acontecendo com a Lucy, o Dr. Seward chama o seu mentor, o Professor Van Helsing, que depois de alguma investigação percebe que a jovem havia sido de fato vítima de um vampiro. Fato que se comprova ainda mais quando o Jonathan Harker chega a Londres e divide a sua experiência através do seu diário. O arco final da história é uma grande aventura dos heróis liderados por Van Helsing indo atrás de cada um dos caixões e do próprio Drácula. O personagem do Conde no livro pode ser dividido em 2 fases bem distintas. No começo da história, nos diários do Jonathan Harker, ele é descrito como um homem velho, magro, com sobrancelhas e bigodes bem grossos, unhas grandes e dentes pontudos. Também é mencionado que o velho possui pelos nas palmas das mãos. No início ele se mostra um senhor educado, curioso com o estilo de vida de Londres e de certa forma interessado em discutir assuntos legais referentes a como lidar com seus negócios por lá. Conforme Jonathan começa a investigar mais o Conde, ele vai se tornando cada vez mais bizarro. No começo ele até parece uma pessoa excêntrica, quando ele quebra o espelho de barbeado, Jonathan reclamando sobre a vaidade dos seres humanos, mas conforme o tempo vai passando, fica evidente que o velho é algum tipo de monstro sobrenatural, como quando ele desce rastejando pelas paredes do castelo para suas caçadas noturnas, ou ainda quando ele se transforma em lobo para sair do navio que o levou para a Inglaterra. A partir da sua chegada em Londres, a gente tem uma mudança brusca no personagem. Ao mesmo tempo que ele fica mais jovem e poderoso por se alimentar com o sangue da Lucy, ele também se torna algo mais parecido com um monstro de fato, com muito pouco diálogo, exceto por ameaças aos heróis que estão o caçando. A história culmina com ele agindo como uma fera acuada mesmo, fugindo dos caçadores para tentar sobreviver. Se você nunca leu Drácula de Bram Stoker, eu deixo aqui minha recomendação, mesmo que o terror não seja o seu estilo favorito. Sendo honesto aqui, a história pende muito mais para uma aventura de mistério do que para terror propriamente dito.
Como o livro é dividido em trechos de cartas e diários, a narrativa traz pontos de vista de cada personagem, como por exemplo o Dr. Seward, o Professor Van Helsing ou até mesmo Lucy e Mina. Por serem documentos bem pessoais, isso acaba ajudando a compor esses personagens de uma forma que dificilmente um filme vai conseguir fazer. Mesmo tendo saído em 1897, eu não acho que nenhum dos filmes consegue chegar perto da qualidade da obra original. Mas isso não quer dizer que os filmes sejam ruins. Nós fizemos uma pequena lista com 5 dos mais icônicos filmes retratando o Conde Drácula nos cinemas, em ordem de nossa preferência. Vamos a eles? O filme de 1979, dirigido por John Badham de Embalo de Sábado à Noite, é baseado no roteiro da peça teatral escrita originalmente em 1924. No papel de Drácula temos o ator Frank Langella, que chegou a ser indicado ao Tony Awards por interpretar o mesmo papel no teatro entre 1977 e 1978. Esta é, sem dúvida alguma, a adaptação mais diferente dessa lista, e isto percebemos desde o subtítulo da obra, A Love Story. Langella disse que não queria fazer um Drácula como o Lugosi ou Christopher Lee, e buscou no livro sua interpretação do personagem. E aqui temos um Drácula em busca de um verdadeiro amor, mas que precisa de sangue para sobreviver. O filme já começa com o Conde chegando a Londres em seu navio naufragado e encontrado por Mina, que aqui é filha de Van Helsing. E assim ele passa a conviver com a família Seward e se apaixona por Lucy, que nesta versão é a noiva de Jonathan Harker. Outra mudança em relação ao livro é que ao invés de ser um de seus pretendentes, aqui o Dr. Jack Seward é o pai de Lucy. A interpretação fica a cargo de ninguém menos do que Donald Pleasence, o eterno Dr. Loomis de Halloween. O hospício gerenciado pela família fica junto da mansão, o que não parece ser uma ideia tão inteligente, visto que um dos pacientes é justamente o Sr. Renfield. O que eu gosto neste filme é que ele tenta fazer algo diferente com a história, se inspirando nas obras anteriores para contar ela de sua maneira. No geral, as atuações são boas e consistentes, a trilha sonora feita pelo grande John Williams é realmente muito boa, e ele tem alguns ótimos cenários. Mas infelizmente os efeitos especiais deixam bastante a desejar, em alguns momentos com uma qualidade comparável ao filme de 1971. Um ponto negativo se a gente levar em conta a diferença de quase 50 anos entre os dois filmes. Eu também achei o Castelo de Drácula muito exagerado e pouco inspirado, o que é uma pena, pois é uma coisa que eu sempre fico curioso para ver nos filmes. Esse é um filme que acredito que não vai agradar a todo mundo, principalmente quem espera uma história de terror mais clássica, mas eu recomendo para quem quer ver uma interpretação diferente da história do vampiro, e por isso está no nosso 5º lugar. Lançado em 1958, o filme foi dirigido por Terence Fisher, conhecido por ser o primeiro a trazer o terror gótico em cores. A produtora Hammer Film Production ficou conhecida por esta nova onda de filme de terror que foi do final dos anos 50 até o começo dos anos 60. Alguns dos filmes em destaque incluem A Maldição de Frankenstein, A Múmia e A Maldição do Lobisomem. No elenco temos Christopher Lee como Drácula e Peter Cushing como Dr. Van Helsing, fidelizando a parceria que se iniciou em Frankenstein e que se estendeu por diversos outros filmes da Hammer. Se distanciando ainda mais do livro, nesta versão Jonathan Harker visita o castelo de Drácula para tentar a vaga de trabalho como bibliotecário do castelo. Porém, pouco depois descobrimos sua real intenção. Na verdade, ele é um caçador de vampiros e está lá para matar o Drácula. Mas seus planos falham e ele é transformado em vampiro. Harker então escreve o que aconteceu em seu diário e o esconde, e mais uma vez vai atrás do Drácula. Após encontrar ele e sua mulher em seus caixões, ele acha que é uma boa ideia matar a vampira primeiro. Mas Drácula acorda com os gritos da mulher, e em vez de atacar Jonathan, ele sai da sala para depois fazer uma entrada triunfal pela porta e surpreender o nosso herói. Após um tempo, Van Helsing chega à cidade procurando por Harker e recebe o seu diário. Seguindo a história do diário, ele volta até a família de Harker para contar o que aconteceu com ele, para então descobrir que sua noiva, Lucy, está doente e ele fica para ajudar. Sim, aqui Jonathan é noivo de Lucy e Arthur é o irmão de Lucy e casado com Mina. Aqui também não temos Renfield, icônico personagem das histórias. Devo dizer que meus sentimentos com esse filme são meio conflitantes. Eu gosto da produção, os cenários são realmente muito bonitos. Também gosto da ideia de um Drácula mais agressivo. O filme nem tenta criar algum mistério sobre ele. Nos minutos iniciais ele já está atacando Harker. Esse filme também é bem mais violento do que qualquer outro até então. Sendo o primeiro filme do Drácula a cores, eles não pouparam no sangue. Porém, eu acho que a história consegue ser bem corrida, principalmente nos minutos finais, onde vira uma correria para caçar o Drácula. As atuações também me incomodam bastante. Peter Cushing como Van Helsing está perfeito, provavelmente a segunda melhor interpretação do personagem. Mas acho que meus elogios aos atores param aí. Sim, Christopher Lee foi um grande ator. Eu também adoro diversos papéis dele, e ele marcou não só o Drácula, como diversos outros monstros clássicos que foram feitos pela Hammer. Mas neste filme, ele simplesmente não me agrada. Nos poucos momentos em que fala, ele não passa nem um pouco a elegância e a sutileza que outros atores passam ao personagem.
E quando é pra ser a criatura, ele não passa a força e o perigo que deveria passar. Michael Gough, que algumas pessoas devem conhecer como Alfred dos filmes do Batman dos anos 80 e 90, também está bem consistente no filme. Em cenas normais, onde ele está apenas conversando com outros personagens, ele até convence, mas em qualquer cena em que ele deve mostrar qualquer tipo de emoção mais forte, o resultado é horrível. Quando Van Helsing mata a Lucy, a cena toda chega a ser cômica, com a atriz fazendo umas caras horríveis e Arthur se jogando contra a parede e metendo as mãos na cabeça. O filme todo tem algumas decisões bem estranhas, como quando Van Helsing finalmente descobre onde está o caixão de Drácula e vai correndo até ele para o abrir, e aí descobre que o mesmo se encontra vazio. Aí logo em seguida Drácula aparece na porta, faz cara de surpresa, a fecha e sai correndo. No final temos um filme mais violento ao mesmo tempo que mais inconsistente. Eu consigo entender o que fez ele especial em seu lançamento, mas acho que é um dos que pior envelheceram e por isso ficou com o nosso quarto lugar. Em 1931, nós tivemos não apenas um, mas sim 2 filmes do Drácula, ambos produzidos por Carl Laemmle Jr., um deles rodado em espanhol e o outro em inglês, com as equipes intercalando o mesmo set ao longo do dia. Isso pode até parecer estranho para nós nos dias de hoje, mas a gente precisa colocar em mente que esse filme foi rodado bem na transição do cinema mudo para o cinema falado, onde não se havia uma tradição ou know-how de dublagem, por exemplo. Inclusive, algumas sessões do filme foram exibidas na forma de cinema mudo porque as salas não estavam adaptadas para essa tecnologia. Curiosamente, muita gente considera a versão espanhola melhor de maneira geral, o que pode ser justificado porque a equipe espanhola filmava depois da equipe americana. Eles ficavam observando como os americanos trabalhavam e pensavam, eu acho que a gente consegue fazer aquilo bem melhor. E filmavam depois, obviamente, não cometendo os mesmos erros ou melhorando o que poderia ser melhorado. Mas por melhor que seja o Drácula interpretado por Carlos Villarreal, ele nunca conseguiu ser tão icônico quanto o do lendário ator húngaro Bela Lugosi. Do jeito de falar, com o sotaque carregado e as pausas estratégicas, ao visual, Lugosi é considerado por muitos como o Drácula definitivo. Para se ter uma ideia, a própria Universal Studios chegou a mover um processo contra a família de Lugosi para ter exclusividade sobre os direitos de imagem do ator. A quem interessar possa, eles perderam esse processo. Nessa releitura do clássico, também baseada na peça teatral, como o filme de 79, quem visita o castelo do Drácula para resolver as pendências imobiliárias é um ainda são Sr. Renfield, que vai ficar maluco apenas depois da experiência com o Conde. E é fácil entender essa troca de papéis. A interpretação de Dwight Frye é uma das melhores coisas nesse filme. Os principais eventos do livro, de certa forma, foram preservados, mas o personagem de Jonathan Harker, que aqui virou John Harker, fica bem mais apagado. Talvez para dar um destaque maior para o Van Helsing interpretado por Edward Van Sloan. Apesar de hoje em dia ser quase impossível se assustar assistindo Drácula, o que ele faz para criar o clima de terror gótico é algo sem precedentes. O grande mérito do filme de 1931 foi ter criado essa imagem do Drácula que a gente conhece até hoje, um sujeito alto e imponente, com cabelo preto penteado para trás, vestindo um fraque preto, bem diferente do velhinho bigodudo descrito no começo do livro do Bram Stoker. E é por toda essa importância histórica e pela qualidade de produção e de atuações que esse filme está na nossa terceira posição. Em segundo lugar fica o clássico alemão dirigido por Friedrich Finrel Munral. Desculpe se eu errei a pronúncia, mas não é fácil. Nosferatu. Sim, acredito que muita gente vai achar forçação de barra um filme de 1922 na frente de tantos outros. Eu mesmo não acreditava que esse filme entraria numa posição tão alta quando fui assistir. O filme faz parte do movimento expressionista alemão e foi feito sem o estúdio ter direitos da obra de Bram Stoker. Apesar de mudar os nomes dos personagens e alguns detalhes da história, a pequena produtora Prana Films, criada justamente para fazer filmes sobre o ocultismo e sobrenatural, teve que fechar as portas devido a processos tomados pela viúva de Bram Stoker, Florence Balcombe. Na ocasião, o estúdio chegou a ser obrigado a queimar todas as cópias do filme, mas felizmente uma cópia já havia sido distribuída, foi salva e é copiada até os dias de hoje. Hoje, o filme é domínio público nos Estados Unidos, e alguns relançamentos até mudaram o nome dos personagens para os do livro. Aqui temos Conde Orlok, um Nosferatu, que quer dizer vampiro em romeno. Diferente de Drácula, ele não cria novos vampiros, mas sim mata suas vítimas, fazendo a cidade acreditar que é culpa da praga.
Enquanto o Drácula original era apenas enfraquecido pelo sol, a exposição à sua luz é mortal para Conde Orlok, uma característica que acabou sendo absorvida pela mitologia do Drácula em diversas representações. Outros detalhes da história também foram mudados, como o Dr. Van Helsing, que aqui é apenas um doutor e não um caçador. Confesso que de todos os filmes da lista, este era o que eu estava mais receoso em assistir. Eu sempre tive uma curiosidade sobre ele, mas não nego que também existe aquela preguiça de algo tão antigo. Eu assisti pouquíssimas coisas do cinema mudo na minha vida. Uma coisa ou outra do Chaplin quando era mais novo, sem me aprofundar muito. Mas tive uma agradável surpresa quando comecei a assistir Nosferatu. Logo nos primeiros minutos já fiquei preso ao filme. Existe sim algo de esquisito, mas ao mesmo tempo fascinante no filme. Sejam as atuações, obviamente bem exageradas para conseguirem transmitir as emoções necessárias, sejam os cenários, em particular o castelo de Orlok, feito sob medida para ele, com aquelas portas feitas exatamente para o formato de seu corpo. Ou até mesmo a agradável fotografia do filme. As cenas onde vemos apenas a sombra de Orlok andando pelo ambiente funcionam muito bem até hoje. Acima de tudo, confesso que foi o único filme do Drácula a me passar um certo sentimento de medo e apreensão. Claro que a estranheza de estar assistindo algo tão diferente colabora com isso, mas isso jamais aconteceria hoje em dia se o que foi feito lá não fosse tão bem feito. É por esses motivos que acredito que este filme de quase 100 anos merece o segundo lugar na nossa lista. E na nossa primeira posição, ficamos com o Drácula de Bram Stoker, dirigido pelo lendário Francis Ford Coppola de O Poderoso Chefão e Apocalipse Now. Nos outros filmes que a gente comentou até agora, sempre um ou outro personagem era trocado de lugar ou simplesmente cortado em prol de uma narrativa mais enxuta. Mas o filme de Coppola não só traz praticamente todos os personagens do livro, como também amplia a mitologia do Drácula, trazendo detalhes de seu passado e o representando como alguém amargurado, de certa forma até relacionável e digno de empatia. A maquiagem é simplesmente fantástica. A forma como eles transformam o Gary Oldman de um velho decrépito a um lorde sedutor é absurda quando a gente para pra pensar que o filme já tem mais de 25 anos. Aliás, Gary Oldman está intocável nesse filme. Seja na amargura que ele passa ao perder a esposa, no ódio que ele transmite ao renunciar a Deus, ou ainda no pavor que ele causa no jovem Jonathan Harker, interpretado por Keanu Reeves, enquanto ele é seu prisioneiro na Transilvânia. O filme também tem uma certa dose de licença poética, já que ele transforma a Mina, interpretada por Winona Ryder, em uma espécie de reencarnação da esposa do Drácula. Mas acho que no final das contas essas adições mais ajudam do que atrapalham, pensando aqui exclusivamente no filme como obra isolada, independente do livro. O professor Van Helsing do filme de Coppola também é um personagem fascinante. A versão interpretada por Anthony Hopkins é mais próxima de um caçador do sobrenatural que de um professor universitário, o que pode ser uma desvantagem para alguns, mas que particularmente me agrada muito, sobretudo na cena em que ele carrega as cabeças decapitadas das noivas do Drácula. Junte isso tudo a uma personalidade excêntrica beirando a sociopatia e temos aqui o nosso Van Helsing favorito. Do aspecto técnico, o peso de um diretor aclamado faz toda a diferença. A forma como Coppola recria todos aqueles cenários, castelos decadentes, os casarões vitorianos ou até mesmo os jardins sob a luz do luar, tornam essa a mais caprichada das recriações do clássico de Bram Stoker. Se você tem preguiça de ler o livro, talvez essa seja a versão mais fiel que você vai encontrar no cinema. E é por tudo isso que esse filme está no nosso primeiro lugar. Bom pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo falando sobre filmes, a gente espera que vocês tenham curtido. Deixa aí nos comentários sua lista em ordem de preferência dos filmes de Drácula que você mais curte, que a gente vai ter o maior prazer de ver os seus motivos. E se você acha que existem outros filmes do Drácula que merecem a nossa atenção, não deixem de comentar aí. Não deixe também de assinar o canal se você gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais para ajudar a gente na divulgação. A gente fica por aqui, um forte abraço e falou!